Sabe, essa é apenas minha própria opinião. Mas acredito nisso. Eu acredito que Pedro estava com ciúmes de João. Porque eu conheço a personalidade de Pedro. Está registrado na Bíblia pelo menos 7 vezes que João disse: eu sou o discípulo amado de Jesus. Agora, não sei você, mas eu teria muita dificuldade para lidar com isso. Sim, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Agora, o Mike, eu e o pastor Shepard estávamos conversando sobre isso. É provável que ele tenha tido uma grande revelação de que Deus o amava. Ele não estava tentando ser o espertalhão, mas, no entanto, se você tivesse algum tipo de insegurança ou ciúme em você, isso seria irritante, sabe? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Bem, em João 21, começando no verso 14, a maioria de vocês vai lembrar disso. Jesus disse a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Alimente minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabe que eu te amo bem. Alimente minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Pedro, você me ama? Agora isso está começando a incomodar Pedro, porque Jesus continuava perguntando a mesma coisa de novo, e ele disse: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Alimente minhas ovelhas. Bem, esta é uma espécie de nota de rodapé para essa mensagem, mas o resumo de tudo isso é: bem, se você realmente me ama, então vá ajudar as outras pessoas. Deixe-me te dar algo gratuito. Não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas deixe-me te dar algo de graça e você pode guardar no bolso e levar para casa. O que é que você está fazendo para ajudar aos outros? Vocês ficaram muito quietinhos. Cada um de nós deveria estar ajudando outras pessoas. Não tem como nós sermos egoístas e felizes. Amém? Isso não é possível. Então ele disse: se você me ama, ajude aos outros. Então ele continua dizendo a Pedro, ele disse: em verdade te digo, quando você era jovem, você se vestia e você ia para onde queria. E eu acho que ele quis dizer, quando você era um cristão mais jovem, quando somos cristãos bebês, fazemos nossas próprias coisas e Deus tolera tudo. Ele ainda tem muito trabalho a fazer na nossa vida, mas ele diz, quando você envelhecer, ou digamos que ele quis dizer, quando você amadurecer mais, outro então vai guiar você e te levar a lugares onde você não deseja ir. E ele disse isto a Pedro para indicar a ele que tipo de morte ele morreria para glorificar o Senhor. E sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Quando disseram que ele seria crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como seu Senhor. Ele achava que não era digno disso. Mas aqui está a parte que eu amo. Ele disse: você me ama? Você me ama, você me ama, então vai haver coisas mais difíceis acontecendo na sua vida. Este é o tipo de morte que você vai sofrer para glorificar-me. E o que Pedro disse sobre isso? Pedro se virou e ele viu aquele discípulo a quem Jesus amava. Bem, é claro, ele estava lá, seguindo-os. Este foi aquele que se deitou no peito de Jesus durante a ceia e disse: Senhor, quem vai te trair? E quando Pedro viu a ele, ele perguntou: Senhor, e quanto a ele? Sabe, essas pessoas eram gente como a gente. Quero dizer, eles tinham discussões, andavam pela estrada com Jesus discutindo sobre qual deles era o maior, sabe? E quanto a este homem, o que vai acontecer com ele? Agora ouça. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Em outras palavras, se eu conseguir deixar tudo claro, porque eu só tenho mais 9 minutos,
Sabe, aquilo que Deus decide fazer com as outras pessoas absolutamente não é da nossa conta. Quero dizer, verdadeiramente, realmente não é da nossa conta. O que temos que fazer é lidar com as nossas próprias coisas e confiar em Deus, de que Ele sabe o que está fazendo. E sabe, eu não sei por que Deus escolheu esta mensagem para eu pregar esta noite aqui. Eu tenho tantas mensagens que eu posso pegar e pregar, mas eu confio em Deus de que qualquer mensagem que Ele me dê, onde quer que eu vá, é a mensagem que eu deveria levar para aquele lugar em particular. E eu realmente acredito. Nem todo mundo aqui, é claro, mas algumas pessoas têm problemas com isso. E pode haver algumas coisas em você que ficaram presas aí dentro por muito tempo, sabe? E esta noite pode ser a noite da sua libertação. E talvez você venha se perguntando: onde estão as suas bênçãos, bem? Se você está com ciúme de outra pessoa, isso tem que ir embora antes que as bênçãos possam chegar. Você se lembra de Raquel e Lia na Bíblia? Uma história muito interessante. Duas irmãs. Jacó aparece e ele então coloca os seus olhos em Raquel. E a Bíblia diz que ela tinha uma aparência adorável e era tão linda. Cara, ele queria se casar com ela. E a Bíblia diz que Lia, isso está em Gênesis 29:16, Lia era a irmã mais velha e de acordo com o costume deles, a irmã mais velha sempre se casava primeiro. Então, por direito, Lia deveria ter se casado primeiro. Mas ele queria Raquel. E diz a Bíblia que Lia tinha os olhos fracos. Eu acho que é uma boa maneira de dizer que ela era a irmã feia, sabe? E eu poderia ser mais legal e dizer que ela não era tão atraente, mas eu quis ir direto ao assunto. E talvez haja alguém aqui hoje e você se sente como a irmã feia da família. Talvez haja um homem aqui, você tem um irmão que era a estrela em todos os esportes e você mal conseguia quicar uma bola, ou talvez você tenha um irmão que era extremamente inteligente, sempre tinha ótimas notas e você se esforçava e passava por apertos. E eu me pergunto, quantas pessoas estão aqui nos assistindo, ou online, ou em outras mídias, e você tem alguém lá na sua própria casa, um irmão a quem você não conseguia amar somente porque ele tinha algo que você não tinha. E você ficava com ciúmes. E sim, vou fazer um apelo hoje, então prepare-se. Bem, eu vou me arrepender com o Senhor quando chegar em casa? Não, a Bíblia diz: confesse seus pecados uns aos outros para que possam ser curados e restaurados. Não há nada melhor para nós do que chegar na frente de todos e dizer: sim, eu tenho problema com isso. E estou confessando. Algo rompe dentro de você quando faz isso. Amém? No entanto, acredito que muitas centenas de milhares de pessoas para quem esta mensagem vai pela internet e várias outras mídias, realmente temos um número muito grande. Certamente haverá algum arrependimento acontecendo em algum lugar e também alguma restauração de alguns relacionamentos em famílias e talvez até mesmo em igrejas. Sim, há ciúmes nas igrejas. E então Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel. E Labão, seu tio, embebedou e ele acordou na manhã seguinte com Lia, com seus olhos fracos, ao lado dele.
Tenho certeza que ele ficou chateado com isso, mas sabe do que ele esqueceu? É provável que tenha se esquecido de todas as coisas que fez com Esaú. Porque sabe tudo que vai e volta. Muitas vezes, quando algo acontece conosco, nós não entendemos por que aquilo está acontecendo, mas nos esquecemos que fizemos a mesma coisa com outra pessoa há muito tempo em algum lugar. Amém? Então ele teve que trabalhar mais 7 anos. E então finalmente teve Raquel. Mas sabe o que eu acho realmente interessante sobre essa história? É que Raquel não podia conceber filhos. E Lia teve um filho após o outro, Ok, bem, Lia ela não era talvez tão bonita. Não fala nada sobre ela ter uma aparência adorável, sabe? Mas ela tinha filhos, o que era muito importante naqueles dias. Raquel era linda, tinha uma aparência adorável, mas ela foi incapaz de ter filhos por um longo tempo e, eventualmente, ela finalmente teve. E, ao estudar essa história, Deus me ensinou que ninguém recebe tudo, mas todo mundo recebe algo. Sim? Então, se você parar de olhar para o que você não tem, e o que outra pessoa tem que você gostaria de ter, e se você deixar Deus te mostrar o que você tem, aí você pode começar a fazer funcionar e desfrutar do que você tem, em vez de ter ciúmes daquilo que você não tem. Amém? Alguém pode dizer amém? Agora, deixe-me perguntar. Se você está aqui hoje, você tem, ou teve, porque hoje você vai se livrar disso, um problema nesta área. Se há alguém na sua família, um amigo, alguém com quem você trabalha, alguém lá na sua igreja, que você tem esse ciúme podre preso dentro de você e quer jogar fora e se livrar disso, quero orar por você, em todas as mídias, onde quer que esteja. Se estiver assistindo em casa, pode se juntar a nós. Eu vou pedir que você seja ousado e se levante agora, para que eu possa orar por você. Obrigada. Obrigada. A melhor maneira de ser liberto é sendo honesto. Bem, temos todas aquelas pessoas na galeria. Não vejo quase nenhum de vocês levantados. Aí estão vocês. Tudo bem, vamos orar. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que você quebre a escravidão do ciúme nessas pessoas e que elas sejam libertas deste lugar hoje e que sejam capazes de abençoar aqueles que têm o que elas querem, confiando que o que for o certo para elas, você dará exatamente na hora certa. Ajude-as a enxergar os dons que elas têm e a apreciá-los. E se precisarem ir fazer as pazes com alguém, eu sinto especialmente que há alguns irmãos que precisam ir e simplesmente fazerem as pazes, e talvez até mesmo se arrepender com as pessoas de terem ciúmes delas, para que possamos ter cura no corpo de Cristo e a sua forte unção de volta e sermos testemunhas para o mundo. Eu agradeço, Pai, por quebrar essas cadeias e por libertar todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.